Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, a Criança e Sua Longa Caminhada. Eu sou Maria Lígia Conte e hoje gostaria de conversar com vocês, pensar junto com vocês a questão da união e da desunião. Nós, humanos, somos uma única espécie, mas nós tendemos a nos dividir em caixinhas, né? Nós nos dividimos por cor, por religião, por crenças, por ideais políticos, até por gostos de música, por coisas pequenininhas e coisas um pouco mais sérias. Nós estamos sempre nos dividindo, nações, região, hemisfério. E eu penso que essa separação em repartição e blocos, eu penso, não, a gente vai percebendo isso, que a gente está se minando, né? Nós estamos nos minando, os humanos, porque a gente vai se separando demais, e nessa separação a gente vai enfraquecendo. Então, nós temos hoje várias nações frágeis, nós temos vários grupos frágeis que a gente vai chamar de minorias, e ainda que sejam números gigantescos, a gente vai chamar de minorias, e vamos nos fragilizando cada vez mais. E sobre união, sobre essa questão da união e da desunião, eu tenho lido alguns livros, e no momento eu estou lendo um, que é A Vida Secreta das Árvores, de Peter Wolleben. É um livro fascinante, fascinante. Ele fala da vida secreta das árvores, como as árvores vivem, como elas se comunicam, como elas se nutrem umas às outras, por espécie principalmente, mas não só espécies, porque elas também se associam a outras espécies de árvores e a outros elementos da natureza que se beneficiam mutuamente. Então, as árvores da mesma espécie, por exemplo, elas podem se comunicar pelas raízes, e quando uma árvore está, ele cita, por exemplo, a faia, ele é alemão, o livro ele fala das árvores não só da Alemanha, mas ele fala da Alemanha. Então, as árvores, por exemplo, as faias nos bosques, tem algumas árvores que estão enfraquecidas, as outras, através das raízes, comunicação pelas raízes, elas nutrem essa enfraquecida para que ela possa se reanimar. Elas trabalham também em comunhão com outras espécies. As abelhas, que não é o caso das faias, as árvores que recebem as abelhas para polinização, algumas delas são divididas existe a espécie, né, uma árvore macho e a árvore fêmea, e elas florescem na mesma época. Se elas florescem na mesma época e elas atraem as abelhas, elas dependem das abelhas para polinização, teria um grande problema genético, porque as abelhas poderiam ficar polinizando a mesma árvore, com o mesmo conteúdo genético. E daí a natureza tão maravilhosa que a árvore macho, então elas florescem na mesma época, mas a árvore macho ela vai ter uma coloração nas flores dela mais atraentes para as abelhas e também um aroma especial. Então as abelhas são atraídas para as árvores macho primeiro, e depois elas vão para as árvores fêmeas para a polinização. E isso faz com que essa cooperação entre elas faz com que essas árvores continuem florescendo e continuem aumentando e continuem existindo. É muito interessante, o livro é bastante bacana, mas ele fala essencialmente disso. Depois nós temos aqui essencialmente de árvores, né? De como elas se comunicam em vários aspectos. Ele vai falar também da relação delas com animais, os animais que comem as sementes, a relação dela com os ventos, com a neve, é todo esse mundo que envolve as árvores. Então, é uma espécie de árvore, ou várias espécies de árvore, que se envolvem com um mundo gigantesco e que permite que todos vivam e convivam e existam. Aí do Wulben, daí eu vou falar de Lynn Margulis. Lynn Margulis, ela desenvolveu a teoria da endossimbiótica. Ela fala, não vou entrar muito na biologia, porque essa nem é a minha área, e eu não fiz um estudo sobre a teoria dela, mas depois a gente vai falar de Yuval Harari, e o Harari menciona a Margulis, por isso que eu fui procurar por ela. Então, nessa teoria, ela diz
que há 2 bilhões de anos não existia vida. E Margulis vai falar que a ameba se associa à bactéria e juntas, então, ela, em vez de ela brigar e competir com a bactéria, elas se associam, ela absorve a bactéria, a ameba absorve a bactéria, mas não digere, não se alimenta da bactéria. Elas se associam e juntas elas vão se desenvolver e vão chegar a um ponto de desenvolvimento que elas vão conseguir fazer fotossíntese, e então começa a vida, é uma teoria da evolução, e é uma coisa maravilhosa. Mas a parte principal que eu queria buscar, queria trazer, é essa, de associação. Então, são duas espécies diferentes, no caso a ameba e a bactéria. São espécies diferentes, como uma árvore e uma abelha, mas elas se associam para poderem existir. A mesma espécie se suporta, se sustenta e se cuida. E aí o entorno, elas fazem uso do entorno, e o entorno faz uso delas também, né? E aí cresce a vida toda, e é uma coisa maravilhosa. Aí o Yuval Harari, ele vai mencionar a Margulis, né? E ele fala de como as espécies, como os animais, em todo o planeta Terra, os animais andam em grupos, e os grupos se apoiam, se sustentam, né? Os indivíduos de cada grupo se sustentam. Na África, por exemplo, nas florestas africanas, nas florestas brasileiras, nos bosques, mesmo os animais na cidade. A gente pode falar, por exemplo, do vírus. Um vírus não ataca um ser, no caso, um humano, individualmente, ou um grupo pequeno. Eles vêm em muitos e eles se apoiam uns aos outros para fazer o que eles têm que fazer. Eles não brigam entre eles. Não há uma briga entre eles. E nós, humanos, a gente está brigando o tempo todo entre nós. É interessante a gente perceber isso. Por que que a gente faz isso? Por que que a gente briga tanto? Por que que a gente se odeia tanto? Por que que a gente se separa tanto? Harari diz que ele vai falar de cinco, no começo da humanidade, ele vai falar de 5 grupos diferentes de humanos. Um deles, que eu me recordo o nome, são os Homo sapiens, nós, e os neandertais da Europa. Mas também existe na Ásia, na Mongólia, se não me engano, e na Austrália. Se não me engano, são 5 grupos de humanos que existiram mais ou menos na mesma época. E Harari diz que nós, os Homo sapiens, nós provavelmente vencemos as outras, nos superamos, dominamos as outras espécies humanas e todos os outros, e todos os animais da Terra, e todo o conhecimento que a gente tem. O nosso diferencial, ele diz, que é a imaginação. A nossa capacidade de imaginar é o que nos faz forte, diz Yuval Harari. Essa nossa capacidade de contar histórias. Então, eu crio as histórias, e os humanos têm também a capacidade de acreditar nas histórias uns dos outros. Então, a gente conta histórias. E quando a gente conta histórias, a gente se une numa ideia, numa história, a gente cria cultura, cria as tradições, a gente cria coisas belíssimas com as histórias que a gente conta, que a gente inventa as histórias. A gente vai inventando histórias, e os grupos que podem se associar à minha história, acreditar na minha história, se envolver com a minha história, começam a fazer parte desse grupo. Então, é fabuloso que isso aconteça entre nós humanos. E nós, com a nossa imaginação, a gente pode criar, a gente já criou o avião, pontes, edifícios altíssimos, coisas maravilhosas já foram criadas. Medicação, vacinas, muita coisa a gente criou com a nossa imaginação. Porém, também foi com a nossa imaginação que a gente criou, segundo Harari, e que faz muito sentido para mim, criou também as diferenças, as coisas que nos separam. Então, a gente criou a nossa separação entre quem é bonito, quem é feio, quem é branco, quem é preto.
Existe um estudo também que eu vi recentemente, quer dizer, o estudo não é recente, eu vi recentemente a criação da negritude, a criação da branquitude. A gente criou tudo isso, a gente inventou. Então, as plantas, por exemplo, as flores, o gerânio, várias cores de gerânios, eles não se separam por cores, são gerânios. Eles têm o mesmo perfume, eles têm a mesma aparência, eles são gerânios. E a gente se separa por cor, a gente se separa por gosto musical, a gente se separa por opção sexual, por religião, por fé, por tanta coisa a gente se separa. Tem um outro livro fantástico que chama Assobiando Vivaldi. É, é um livro fascinante também, esse Assobiando Vivaldi. E tem uma história que ele conta de um rapaz negro em Nova York. Ele atravessa o Central Park diariamente para ir para a escola, para estudar, faculdade, para estudar. E é um negro americano de Nova York, então ele se veste tipicamente como um negro americano de Nova York. E ele percebe, muitas vezes, quando ele está atravessando o parque, que as pessoas reagem negativamente a ele. Então, acontece de algumas mulheres, por exemplo, quando ele está se aproximando, elas seguram a bolsa mais perto delas. Se estiverem próximo de um homem ou uma amiga, elas se dão os braços. Os homens ficam mais atentos com ele. E ele percebe que as pessoas têm medo dele. E ele não se sente bem com isso. Mas é o que acontece, é assim que ele vive, é assim a vida dele. Acontece que o pai dele, eu não me lembro qual é a profissão do pai dele, mas o pai dele é um músico de alguma coisa e toca músicas. Ele conhece muito, esse rapaz conhece muito músicas clássicas e gosta de músicas clássicas. E um dia, um determinado dia, ele está atravessando o Central Park, mesmo caminho que ele faz diariamente, e ele começa a assobiar Vivaldi. Esse é o nome do livro, Whistling Vivaldi. Ele começa a assobiar uma melodia de Vivaldi. E aí o que ele percebe? Que as pessoas se encantam com ele. É o mesmo negro, vestido do mesmo jeito, o mesmo rapaz, a mesma pessoa, o mesmo humano, que antes era tido como um perigo. Agora ele encanta as pessoas. Então as pessoas sorriem para ele, as pessoas acenam para ele, dão um bom dia, e ele percebe que isso, esse conhecimento dele, tira a imagem negativa dele frente às outras pessoas. Agora, vê se isso não é imaginação pura, porque se eu estou vendo um rapaz negro, vou continuar nesse assunto, porque esse é o exemplo do livro, mas poderia ser qualquer outra coisa. Uma mulher velha, uma pessoa pobre, qualquer outra pessoa. Eu vejo aquela pessoa e eu tenho uma reação negativa, porque eu tenho um padrão na minha cabeça, que essa pessoa é perigosa. Esse tipo de pessoa é perigosa. E quando essa mesma pessoa põe um terno, assobia Vivaldi, se apresenta na minha frente, a mesma pessoa, eu agora sou atraída por essa pessoa. Vê se isso não é só puramente imaginação da gente, isso só está na nossa cabeça, tudo isso só está na nossa cabeça. Existem as pessoas que são, e agora eu não vou falar de Harari, eu vou falar da minha própria opinião, existem, na minha opinião, a minha maneira de ver as coisas, existem as pessoas que são perigosas, sim. Existem bandidos, existem terroristas, existem pessoas más, existem chefes de Estado que perderam a lucidez e estão colocando o mundo em risco. Não significa que todos os humanos sejamos confiáveis. Não é sobre isso. É sobre a gente estar mais atento às coisas que são reais e às coisas que a gente está criando na nossa imaginação. Então eu poderia dizer, não, eu não gosto de negros. Como assim eu não gosto de negros? Eu não gosto de pessoas de pele escura? Não faz sentido isso, não faz o mínimo sentido,
Porque as pessoas negras, as pessoas brancas, de pele mais clara, de pele mais escura, eu vou continuar essa história. As pessoas, bom, vou terminar essa ideia. As pessoas são pessoas, somos humanos. Existe eu vi na internet, no YouTube, talvez em algum lugar, um vídeo de um homem, são dois homens próximos um ao outro, e um deles está vestido com uma camisa preta e o outro com uma camisa branca. Então ele diz: Isto é preto e isto é branco. E ele mostra várias coisas: preto e branco, preto e branco, preto e branco. E aí ele é preto, a pessoa que está fazendo isso é preta, né, tem a pele escura, e o outro é branco, como a gente entende preto e branco. E daí ele fala: Eu não sou preto. E ele não é branco. Claro, a gente não é nem preto nem branco. E aí ele coloca várias pessoas, são muitas pessoas, assim, uma do lado da outra, com tons de pele completamente diferentes, mas em escala. A gente está em escala. Então, uma pessoa que a gente chamaria de muito branquinha, que a cor não é branca, se você comparar com uma camiseta branca, mas o que a gente chamaria de uma pessoa muito branquinha, até uma pessoa muito preta, que não é preta. E aí ele fala: nós somos todos marrons, tons de marrons, de bege claríssimo até um marrom bem escuro. Não é fascinante? Eu acho isso fascinante porque isso é o que é. Mas a gente se separa, e daí tem a religião. Se a gente for contar, por exemplo, só da religião abraâmica, por exemplo, que a gente tem os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Todos, todos começam com Abraão, as três religiões. E ainda assim nos separamos. O judeu é isso, o muçulmano é aquilo e o cristão é o bom. Ou o muçulmano é o bom e o judeu é isso e o cristão é aquilo. A gente vai se separando por ideologias, por coisas imaginadas, por coisas criadas na nossa mente. Bom, essa separação por cor, por gênero ou por ideologia não é apenas um erro de conduta, a gente vai constatar. É uma falha sistêmica. A separação não é apenas um problema ético ou social, mas é uma anomalia biológica. E na natureza, quem se separa, morre. Está provado isso na ciência. Todos os seres que se separam morrem, porque não tem rede de apoio, não tem, não compartilha nada com ninguém e não recebe, não doa nada para ninguém. Esse ser morre, não vivem sozinhos. Tem um estudo bacana também sobre formigas, um documentário muito legal, muito interessante sobre formigas, e tem uma cena. As pessoas que estão fazendo o documentário, eles pegam uma, uma comunidade de formigas, acho que em Nova York também, é Estados Unidos com certeza, mas acho que é Nova York, pega uma comunidade de formigas, é um formigueiro grande na cidade, e vai acompanhando as formigas, onde elas comem, o que elas comem mais. E chega um momento em que umas formigas estão comendo sanduíche, elas estão comendo cachorro-quente numa caçamba, tem um monte de formiga lá, e o caminhão de lixo passa e pega essa caçamba, vira e as formigas caem lá dentro. E no que elas caem lá dentro, elas vão ser levadas para um outro lugar, longe do formigueiro delas. E tem um sanduíche na história, né? É uma montagem, é claro, mas para mostrar o que acontece com a formiga, tem um sanduíche que no caminho do caminhão cai no chão. E ele está com algumas formigas nele. E a formiga desce, as formigas saem do cachorro-quente, né? Que elas batem no chão, e elas estão perdidas, elas estão longe, distante do formigueiro delas. E elas ficam desesperadas. Algumas das formigas vão morrer, porque elas não encontram de volta o formigueiro delas, elas não podem ir para outro formigueiro, elas vão ter um monte de desafios, de obstáculos na rua, as pessoas que pisam em cima delas, tem uma porção de coisa, muitas vão morrer, e eles seguem uma determinada formiga, que ela consegue achar o caminho dela e voltar para o formigueiro, então ela sobrevive. É,
toda essa conexão que eu estou tentando fazer, de ameba com bactéria, de árvores e abelhas, e de nós, seres humanos, é para a gente pensar, assim, eu queria trazer essa ideia para a gente pensar nessa, nessa imaginação nossa, tão poderosa, tão linda, tão. É uma bênção que nós temos essa nossa capacidade de imaginar, de criar, de inventar, de contar histórias, de reunir pessoas. A nossa cultura é uma coisa linda demais, né? Quando a gente mantém a nossa cultura, enfim, a gente tem uma riqueza muito grande em nossas mãos, um poder muito grande, uma riqueza muito grande. A gente poderia começar a perceber, eu acho que esse talvez seja o caminho, a gente começar a perceber quando a gente tem uma reação negativa com outra pessoa, um indivíduo, ou um grupo de pessoas, ou o que seja, a gente começar a perceber se aquilo é real ou é uma imaginação. Se aquilo está preso na nossa, essa própria cultura que a gente tem, por exemplo, né? A cultura, ela é criada, ela é inventada. E a cultura traz muitas coisas maravilhosas, mas a nossa cultura, a cultura de todas as diferentes culturas, trazem também coisas negativas. Então, a gente tem hábitos, por exemplo, que são ruins para as mulheres, hábitos que são ruins para os homens, hábitos, rituais ruins para homens, ruins para as mulheres, em diferentes culturas. Então, as culturas não são maravilhosas completamente todas, mas é maravilhoso o fato de a gente poder ter uma cultura e transmitir para os filhos e ter a família, as pessoas da minha cultura, as pessoas que dançam, por exemplo, o samba faz parte da nossa cultura, e aqui no Brasil, e daí a gente canta o samba, a gente dança o samba, e é uma coisa muito brasileira, é uma coisa muito gostosa, é gostoso estar em casa, estar nesse grupo de pessoas. Mas a gente tem que ficar atento outra vez, tem que, não, estou sempre tentando corrigir essa palavra, a gente poderia prestar atenção no que é positivo, o que é negativo, e o que é completamente uma imaginação negativa que a gente tem sobre o outro. Eu poderia falar de alguma situação específica que me incomoda muito, atualmente, por exemplo, mas vou falar mais, vou ser vou ser mais abrangente. Numa questão de guerra, por exemplo, né, vamos pensar num país A, eh, invadindo o país B, e eu tenho simpatia pelo país B. Tenho uma simpatia criada, porque eu nunca estive nesse país. Eu não conheço nenhuma pessoa desse país. Eu leio algumas coisas, aliás, li muitas coisas sobre o país B, li muito a história do país B e criei uma simpatia gigante pelo país B. E essa simpatia cresceu tanto, ficou tão grande, que a minha antipatia pelo país A, a minha revolta com o país A, o meu asco pelo país A, cresceu de uma maneira assim gigantesca. E daí eu vou pensar na minha cabeça: o que que é criado? O que que é inventado? O que que é história que eu coloquei na minha cabeça para adorar um e odiar o outro? Ah, tem muita coisa errada que o país A está fazendo, muita coisa errada. E continuo e sei que estão erradas as coisas que o país A está fazendo. De repente a gente transforma todas as pessoas do país A. Todas as pessoas do país A são más, são cruéis, são não merecedoras. E todas as pessoas do país B são amáveis, são gentis e são merecedoras. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim. Porque nós aqui no Brasil, nós na nossa cidade, eu na minha cidade de Sorocaba, eu na minha família, a gente, em vários momentos a gente é bom, em vários momentos a gente é não bom.
muitos momentos a gente é ruim, mas o que que é verdade quando a gente odeia alguém? O que que é verdade quando alguém fala: "As mulheres brasileiras são vagabundas", que foi dito recentemente, foi declarado isso por alguém. As mulheres brasileiras são treinadas para serem ordinárias, para causar, era a palavra. As mulheres brasileiras foram treinadas para causar problemas, para criar problemas, como as mulheres brasileiras. Então era disso que, quando eu falei no começo que eu queria convidar para a gente pensar a união e desunião, eu falei de um monte de coisas, fui num monte de lugares, espero não ter feito uma confusão gigante. Tô achando que eu coloquei as coisas claramente, tomara que eu tenha colocado a minha história claramente, mas quando eu convidei as pessoas para pensarem comigo, o convite era exatamente que a gente pensasse, não mais o que nos separa, porque de acordo com Harari, e não é uma verdade única, é uma teoria que ele traz e com a qual eu concordo bastante, concordo não no papel de cientista, de pesquisadora como ele, mas como uma pessoa que leu o trabalho dele. Eu concordo que a nossa imaginação, a nossa criação de histórias, as nossas invenções são as grandes responsáveis pela nossa desunião. Quando essa mesma imaginação, essa mesma capacidade de contar as histórias, essa mesma habilidade é capaz de nos unir de uma maneira incrível. Imagina se a gente, tipo, num mundo de John Lennon, sabe? Se a gente pudesse colaborar uns com os outros, se a gente pudesse ver além da cor da pele, ver além da religião, ver além da opção sexual, ver além do gosto musical. Ah, aquela pessoa gosta de música tal. Eu não gosto desse tipo de música. Não gosto da melodia, não gosto das letras, não gosto. Não me faz bem esse tipo de música. Mas a pessoa que ouve passa a ser então uma pessoa de quem eu não gosto? Eu acho que é uma coisa legal para a gente pensar, e é isso que eu trouxe para hoje, para gente, para essa semana. Eu gostaria que vocês colocassem nos comentários o que vocês acham dessa colocação toda da, dessa união das árvores, união da ameba com a bactéria, da colaboração entre todos e da nossa posição como humanos. Gostaria que vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, se eu puder responder, eu respondo. Às vezes alguém lê a sua pergunta e é capaz de responder melhor do que eu. Eu acho que não é uma questão da gente, assim, concordar, discordar, dizer que não é assim. Acho que não seria, embora todos, se for essa a posição, né, de alguém quiser colocar assim, mas seria mais para a gente pensar onde é que nós estamos indo como humanos. Eu vou repetir uma frase que eu já li e vou repetir. A separação por cor, por fé, por gênero ou por ideologia não é apenas um erro de conduta, é uma falha sistêmica. A separação não é apenas um problema ético ou social, mas uma anomalia biológica. Na natureza, quem separa, morre. E nós, humanos, estamos nos matando. Nós estamos nos exterminando uns aos outros. Vale a pena pensar sobre isso, não vale? Um beijo para vocês. Eu peço que deixem os seus comentários. Se puderem dar, quem gostar, puder dar um like e compartilhar, isso ajuda bastante o canal e a gente consegue chegar a mais pessoas. E muito obrigada. Um beijo e até a semana que vem.